para quem não me conhece, eu sou Lana Carmona, eu sou mãe, eu sou padeira, eu sou empreendedora e eu ajudo as pessoas a dominarem a produção de pães caseiros variados. E hoje a gente vai falar sobre um pão muito especial, uma receita coringa, que é sucesso aqui em casa, que a gente faz os pães de hambúrguer, o pão francês e ainda dá para fazer pão recheado. Essa receita é muito bacana. Para quem não assistiu a minha primeira live, tá aí no canal, tá aí no Instagram, né, no IGTV, é bem interessante e ajuda nessa produção desse pão caseiro, porque tem várias dicas falando sobre os ingredientes mais básicos. E eu peguei exatamente a ideia de trabalhar com esses ingredientes mais básicos para fazer esse pão hoje. Então, esse pão hoje é um pão feito só de água, farinha de trigo, sal e fermento, tá? Então, aqui o meu já tá tudo separadinho, tem várias etapas, porque a gente tem um horário pré-determinado para a gente poder fazer a nossa live, mas vai dar para vocês acompanharem tudo, tá bom? A primeira coisa que eu vou falar é que eu estou utilizando para fazer essa receita um método que a gente chama de método indireto. O que significa isso? Significa que eu vou ativar o meu fermento, fazendo uma pré-fermentação, que a gente pode chamar de esponja também, e depois eu vou adicionar os ingredientes secos, a água, e venho com esse fermento ativado, que é a esponja, para dar continuidade da minha massa. Vocês não vão me ver, vocês vão ver só a minha mão e a bancada aqui, para vocês poderem acompanhar a receita. Mas antes de eu começar a receita, eu quero falar para vocês sobre os ingredientes. Então vamos lá. Para fazer a esponja, a gente vai usar farinha, água e fermento, tá? Para quem assistiu a minha primeira live, lá eu falo sobre a proporção dos ingredientes em relação à farinha. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais profundamente sobre esses ingredientes, essa proporção. Quando a gente fala da farinha, ela sempre vai ser 100% da sua receita. E os outros ingredientes, eles entram proporcionalmente à quantidade de farinha. Eu estou usando aqui uma farinha do tipo 1, essa farinha mais básica que a gente tem no mercado. Normalmente eu uso uma marca de farinha, mas hoje estava chovendo muito frio aqui em Santa Catarina e eu acabei indo no mercadinho aqui perto de casa e comprei uma farinha diferente, mas eu já tinha usado essa farinha e conheço a estrutura dessa farinha. Isso é uma coisa muito importante, porque quando você trabalha com uma farinha nova, ou seja, uma farinha que você nunca usou lá na vida, às vezes ela precisa de um pouco mais de água, às vezes ela precisa de um pouco menos de água. Então é importante que você conheça a sua farinha e não coloque a água toda de uma vez. Vai colocando um pouco mais da metade da água e vai vendo como ela se comporta com a água, porque às vezes você coloca a água toda que pede da receita e o seu pão desanda por algum motivo, e aí você fala, nossa, mas eu coloquei a água certinha que estava na receita. Mas a temperatura influencia, se a sua farinha já está aberta há muito tempo, influencia na absorção da água. Se ela é uma farinha mais fraca, como essas farinhas do tipo 1 são, também influencia, porque normalmente elas não têm uma capacidade de absorver muita água, então às vezes ela fica muito mole, é difícil dar ponto, tá? Então vamos lá, vamos começar a esponja. A gente vai usar, para a esponja é uma medida meio que padrão. Você não, mesmo que você duplique a sua receita, você não precisa ficar aumentando a quantidade da sua esponja, tá? A não ser que a quantidade de fermento aumente muito, tá? Mas se ficar mais ou menos entre 5 e 10 gramas de fermento, você pode usar essa quantidade de água e farinha para sua esponja. Então vamos lá. Eu vou usar 30 gramas de farinha, eu vou usar 30 gramas de água e 5 gramas de fermento. Esse fermento está balanceado para a quantidade de farinha da minha receita, não da esponja,
tá? Eu tô usando em torno de 1,5% da quantidade de farinha. Eu tô usando 300 gramas de farinha na minha receita. Então, a gente vai fazer essa esponja primeiro, para que ela tenha tempo de ativar o fermento. O que isso traz de bom para o nosso pão? Aqui em Santa Catarina tá bem frio. Eu nem sei quantos graus está lá fora, mas está bem frio. Então, quando a gente faz essa pré-fermentação, ajuda o seu pão a crescer mais rápido, ajuda a desenvolver os sabores do seu pão, porque a fermentação ela já está começando ali, acelera, né, todo esse processo. Então, em alguns pães, principalmente nos pães de massas mais pesadas, é sempre indicado você fazer essa esponja. Eu tô fazendo aqui porque eu acho que facilita todo o processo e porque aqui está muito frio. Se aí na sua região tiver muito quente, faz a esponja com água fria, tá? Não é água gelada da geladeira, água fria, água temperatura ambiente do local que você está. Porque se eu pegar a temperatura ambiente aqui, eu vou congelar meu fermento, que está bastante frio, tá? Para nossa massa, a gente vai usar 300 gramas de farinha de trigo, que é 100% da nossa receita. Eu vou usar 8 gramas de sal, que dá mais ou menos 2,5% da quantidade de farinha, aproximadamente. E vou usar 165 gramas de água, que dá mais ou menos 55% proporcionalmente à quantidade de farinha. Como essa minha farinha não é uma farinha muito forte, eu não posso ultrapassar muito os 60% de água. Ela não aguenta, ela fica desestruturada, ela desestrutura todo o glúten. Tá? Então eu vou ficar aí em 55%. Vocês vão ver que é uma massa bastante simples de fazer e ela não gruda muito, tanto que eu não vou usar nenhuma farinha a mais do que a receita pede aqui. Como você aí na sua casa vai estar fazendo pela primeira vez, deixa um pouquinho de farinha separada, porque pode ser que você precise acertar alguma coisa, porque tudo depende do clima, da umidade relativa do ar, da própria mão do padeiro, que tem gente que tem a mão mais quente, a mão mais fria, emprega muita força, isso tudo faz muita diferença. Então agora eu vou virar vocês aqui para o outro lado, para a gente começar a fazer essa massa, tá? Não. Todo mundo vendo? Então, bora lá. Então, vamos começar a primeira coisa. A gente vai começar fazendo a esponja. Então, aqui, ó, eu tenho a minha farinha de trigo, aqueles 30 graminhas, tá? De farinha de trigo. Eu tenho aqui, ó, 5 gramas do fermento biológico. É importante dizer que esse fermento que eu tô usando aqui, ó, é o fermento, não sei se dá para ver, ó, é o fermento instantâneo, granulado, tá? Eu prefiro usar esse fermento, eu não gosto muito do fermento fresco. Por quê? Porque ele estraga com muita rapidez. Eu vou misturar aqui, ó. Eu vou misturar aqui para não ficar fermento mais de um lado e menos do outro. Vou colocar a minha água, os 30 gramas de água. Já tá separadinha, tá? Eu já tinha esquentado essa água antes, então ela não tá muito gelada. Ó, é uma pastinha que a gente faz. É feio, mas dá certo. Ó. Vou misturar bem, porque eu quero que não fique nenhum pedacinho sem estar hidratado. Ó, ela tá vendo que ela tá bem consistente agora? Ó, ela tá bem consistente. Daqui a pouco, quando a gente voltar, ela vai estar aerada.
e o fermento vai ter começado a crescer. Então a gente vai deixar ela aqui um pouquinho descansando. Vou deixar ela aqui descansando. E enquanto isso, eu vou voltar aqui, vou virar para mim. Vocês vão me ver de novo. Bom, vocês vão me ver de novo. E eu quero falar um pouquinho sobre as sovas, tá? A gente pode fazer a sova do pão, tanto... Acho que eu vou virar para não ficar muito no escuro. Depois eu viro de novo para lá, enquanto... Normalmente, quando a gente faz a esponja, a gente deixa ela ativando aí, mais ou menos, uns 5 minutinhos é suficiente, tá? Então, quando a gente vai fazer a sova, a gente pode fazer essa sova aqui, em casa de duas formas. A gente pode fazer essa sova manualmente, ou a gente pode fazer a sova à máquina. Eu uso batedeira também, tá? Quando eu tô com muita coisa para fazer, ou eu tenho às vezes um pouco de tendinite no ombro, no pulso também, às vezes eu não consigo sovar a massa. Então, eu uso a batedeira para me ajudar. E aí, é importante você saber que a batedeira precisa ser uma batedeira que tenha aquele gancho, tá? Aquele gancho ajuda a bater essas massas mais pesadas, porque aquele aramadozinho, aquele batedor aramado não aguenta a massa pesada. E quando você vai fazer essa sova na batedeira, você encurta o tempo de sova. Então, por exemplo, se na mão você vai precisar sovar aí de 10 a 15 minutos, dependendo da massa, para ela ganhar estrutura, para você conseguir desenvolver o glúten satisfatoriamente, na batedeira 5, 8 minutos você já consegue um bom resultado. Essas massas que eu fiz hoje, eu preparei, tem vários estágios aqui, foram massas que eu sovei 5 minutos na batedeira, então é bem rapidinho, tá? A mão a gente leva um pouco mais de tempo. Aqui, por conta do barulho que a batedeira faz, eu vou fazer a mistura e iniciar uma sova à mão e vocês depois vão acompanhar o restante do processo, tá? É importante também vocês saberem que quando a gente vai sovar a máquina, a gente não começa sovando já na velocidade mais alta. O ideal é que você comece a sovar pulsando a sua batedeira, para você não espalhar farinha de trigo pela casa inteira, né? E depois você coloca na velocidade baixa por uns 2 minutinhos. E aí, depois desses 2 minutinhos, a gente aumenta a velocidade e deixa bater continuamente mais por uns 3, 4 minutos, tá? Quando a gente sabe que a massa tá boa, que já a sova tá boa, tanto à mão quanto na máquina, a massa desenvolve uma estrutura que parece um véu. Eu vou mostrar na minha massa que já está descansada ali, quando eu for porcionar ela, que ela fica elástica, bastante flexível, com uma trama de glúten bem desenvolvida, e aí você consegue ver uma transparência nessa massa quando você estica. A gente chama isso de ponto de véu. Isso acontece em toda massa que você faz de pão, de pizza, de panetone, de massas doces tipo brioche. Você tem esse ponto de véu. É o seu, vamos dizer assim, a sua dica que a sua massa já está no ponto que você precisa, tá? Então, eu acho que já deixa eu dar uma olhadinha como é que tá ali. A gente vai mostrar já como é que tá a nossa esponja. Então, ó, a minha esponja, ó, ela tá começando a ficar mais fofa e dar uma certa estrutura. Só que como a gente não tem muito tempo para esperar e tá muito frio aqui, talvez eu precisasse aí de mais uns 10, 15 minutos, mas a gente não tem esse tempo. Depois lá no feed, eu coloco uma foto de uma esponja bem desenvolvida para vocês verem, tá?
Mas aqui já vai dar para a gente fazer nosso pão. Porque o que acontece nessa esponja aqui? A gente faz uma ativação desse fermento, né? Ele é uma levedura. Essa levedura vai consumir o açúcar presente na farinha. Eu não coloquei açúcar aqui, esse pão não vai açúcar. Então, o açúcar que ela consome, a levedura consome, é o açúcar da própria farinha. E com isso ela começa a produzir gás carbônico, que é o que vai dar volume no nosso pão. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar um bowl. Vamos ver se dá para ver daí, Peguei um bowl. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar agora a farinha de trigo, já tá pesadinha aqui, os 300 gramas. Vou colocar o meu sal. Eu vou misturar isso daqui. Para não ter sal só num canto. E vou colocar a minha água. Aqui tem 165 gramas de água, tá? Essa água aqui tá a temperatura ambiente. Se quiser, pode amornar levemente a água se tiver muito frio onde vocês estiverem. Mas água muito quente mata o fermento. E sal em cima dessa esponja aqui também mata a fermentação. Então, a gente sempre coloca o sal longe da esponja. Existe um método que chama método direto de mistura, onde você coloca todos os secos ao mesmo tempo. Aí daí não tem problema, tá? Porque você ainda não hidratou. Então, quando você mistura todos esses secos, você acaba dispersando o sal em toda a mistura e aí você acaba não tendo nenhum tipo de problema com o teu fermento. Então, vou botar aqui toda a água. Por que eu já tô colocando toda a água? Porque eu sei que na minha receita toda essa água vai dar certo. Vou colocar a minha esponja, o conteúdo da minha esponja aqui dentro. E vou fazer uma coisa aqui. Eu vou começar a misturar com um garfo. Eu não vou botar a mão. E quando eu for colocar a mão aqui, eu não vou colocar as duas mãos. Por quê? Uma das mãos, sempre você tem que estar com ela limpa. Porque se você precisar pegar alguma coisa, ou se você precisar, de repente, sei lá, atender um telefone, se você tiver com as duas mãos sujas, você não vai conseguir rapidamente fazer o que é preciso. Então, aqui eu vou começar a misturar, do centro. Deixa eu ver se tá dando para ver, do centro para as bordas. Quando ficar difícil, vocês devem estar pensando assim: Ana, mas você tem pouquinha massa daí. Aí, para fazer isso é fácil. Eu faço isso até com 2 kg de massa. Só que aí o bowl tem que ser maior, né? E aí eu não faço com um garfinho pequenininho assim. Eu vou pegar uma colher grande ou um garfo grande, tipo aqueles garfos de churrasco. Eu não tô conseguindo mais misturar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com a mão agora. E eu vou fazendo esse movimento aqui, Eu vou trazendo, a farinha pro centro onde eu tenho umidade. Aqui eu tô cheia de umidade, Então, eu vou girando o meu bowl. Tem gente que gosta de fazer isso aqui direto na bancada. Eu não gosto. Eu gosto de começar no bowl e depois eu venho para a bancada se eu tiver que sovar. Eu sei que muita gente vai entrar em desespero, começar a fazer essa massa, vai querer logo colocar mais água aqui, mas não coloca. Por quê? Porque vai desandar. Eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu já fiz essa receita muitas e muitas vezes. E aí a gente vai, eu não sei se tá dando para ver aí, deixa eu ver que eu tô, tá. Eu tô puxando do centro, das bordas pro centro.
porque eu não quero deixar nenhum resquício de farinha. Eu não tô fazendo força, eu tô só empurrando, ó, não é força, é jeito, tá? É delicadeza. Às vezes a gente aprende lá na nossa infância, vendo nossa avó fazer, ou a avó de algum amigo fazer, ela quase bate na massa, né? Joga a massa e aí você até desiste de fazer pão, você vai falar assim, nossa, mas eu vou ter que fazer isso? Vou ter que sovar a massa desse jeito? Não é para ser assim. Ó, então, a minha massa, ó, não tem mais farinha dentro do bowl. E eu não fiz esforço. E ela já tá uma massa bem lindona, ó. E agora eu vou trazer ela para a bancada e vou começar o processo de sova. Como que é o processo de sova? Eu vou, ó, puxar a massa e dobrar ela por cima dela mesma, ó. Sem força, gente. Ó, é isso aqui a sova, ó. Você puxa e traz e empurra. Virou, puxa, traz e empurra. Não precisa bater na massa, né? A avó fazia assim, né? Pá, pá, jogava a massa. Não precisa. Até porque o nosso trigo não é um trigo muito forte. Então, ó, eu vou fazer isso na massa, ó. Vou empurrando e vou dando a estrutura. Agora eu posso usar a outra mão. Cansei de um lado, ó. Vou fazendo do outro. Olha só, é uma massa que, ó, não suja muito as mãos. Ela tem uma elasticidade moderada, mas essa farinha ainda vai ficar hidratando. Depois que você sovou bastante essa massa aqui, né? Você continuou a sovar. Ó. Quanto mais você fizer isso, ó, mais ela estica, ó. Pegou, empurrou. Pegou, empurrou, sem força. Vamos supor que eu tenha sovado essa massa aqui por uns 10, 15 minutos aí, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir essa massa assim com os dedos, ó. Botar mais pra cá. E vou trazer a borda pro centro. A borda pro centro. A borda pro centro. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero fazer uma bolinha com ela. Vou virá-la ao contrário e vou, ó, apertando a borda dela para baixo. Eu preciso dar sempre tensão na minha massa, porque isso ajuda a desenvolver a estrutura do glúten. Ó, ela ainda tá assim, com esse aspecto, porque ela não foi sovada adequadamente, porque a gente não tem esse tempo. Então, ó, eu vou deixar essa massa descansando. Eu vou pegar o bowl que eu fiz, ó. Pegar o mesmo bowl, eu não vou sujar outra coisa. Vou colocar ela aqui dentro. E eu vou cobrir com filme plástico. Você pode cobrir com um pano de prato também úmido, tá? Eu prefiro o filme plástico porque ele mantém a umidade da massa. Se você deixa a sua massa descoberta, ela começa a ressecar e fazer uma casquinha. E isso depois vai impedir que sua massa se desenvolva adequadamente. Então, ó, eu vou cobrir essa massa aqui com um filme plástico, tá? Ó, tá cobertinha. E eu vou deixar ela descansar agora. Ela vai passar pela primeira fermentação, tá? Então, a gente fez a esponja, que é um pré-fermento. A gente fez a massa e ela agora, porque como a gente estressou a massa,
ela precisa descansar. Então, a gente vai deixar essa massa aqui descansar 30 minutos para que toda a farinha seja hidratada completamente, para que o glúten se desenvolva mais e o seu pão fique mais elástico. Então, eu vou pegar uma massa agora que eu já tinha feito mais cedo. Isso aqui é igual aqueles programas de TV, que já tá tudo no esquema. Ó, eu já tô com uma massa aqui. A mesma quantidade de farinha, de água, de sal. Ó, olha o aspecto dessa massa aqui. Ó, é uma massa que já fermentou, ó, tá? Ela ainda tá grudando um pouquinho, porque ela ainda vai ser modelada. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai porcionar essa massa aqui para o pão de hambúrguer, tá? Eu vou ensinar uma modelagem bem simples, que é a modelagem do pão de hambúrguer e também serve para pãozinho recheado. No nosso canal no Instagram aí, no Facebook e no YouTube, tem um vídeo mostrando como faz a modelagem do pão francês, um vídeo bem curtinho, mas é bem interessante de vocês verem, porque com essa mesma massa você também faz o pão francês, tá? Então, ó, eu vou despejar essa minha massa aqui na bancada. Ó, dá até pra ver que é uma massa que tá, ó, com o glúten bem desenvolvido. Ó, como é que ela tá elástica. Vou raspar aqui o fundo do meu bowl. E eu quero mostrar para vocês o ponto de véu. Ó, quando eu pego a minha massa assim, ó, eu vou tentar aproximar, mas deixa eu abrir um pouco mais aqui. Ó, isso daqui, ó, é o ponto de véu, ó. Se eu puxar muito vai rasgar, mas, ó, tá vendo? Que é bem fininho, ó. Parece um véuzinho, ó. Isso significa, ele rasga se a gente puxar com muita força, tá, gente? Porque é elástico, mas não é Highlander. Então, ó, isso aqui significa que o seu glúten tá bem desenvolvido e tá pronto para você fazer o porcionamento e a modelagem. Olha como essa massa é uma massa bem elástica e ela não gruda na bancada. Olha, eu não estou usando nenhuma farinha a mais do que estava na receita. Eu não preciso encher a minha bancada de farinha. Por quê? Porque essa receita tá com um glúten bem desenvolvido. Então, ó, você pode encostar a mão, ó, que não gruda. Então, eu vou porcionar a minha massa. Eu vou pegar minha balança aqui. Então, anotem aí. Para o pão de hambúrguer, eu gosto de porcionar a minha massa com 100 gramas cada bolinha, tá? Para o pão francês, o porcionamento, isso é uma questão de gosto, tá? Eu tô dando os meus gostos. Eu gosto de porcionar com 70 gramas. E no caso do pão recheado, eu faço com 50 gramas. Eu vou porcionar aqui, eu gosto muito de usar esse tipo de cortador, tá? Tem também deles de plástico, mas eu já tinha desse de metal. Isso aqui ajuda a porcionar a massa e não deixa a massa toda esfacelada. Olha, ela faz um corte limpo, um corte seco na massa. Isso também é muito importante para você manter a estrutura do glúten, porque às vezes você fez tudo certo até aqui, na hora de porcionar você rasga a sua massa com a mão. Você desestrutura todo a rede, a trama de glúten. Então eu vou porcionar aqui um com 50 gramas para vocês verem como que a gente faz um pãozinho recheado. Um pouco grande. Ó, 50 gramas é isso aqui, ó. Esse pedacinho de massa. E aí você deve estar pensando, poxa, mas é um pedacinho tão pequeno, mas a gente vai pôr recheio. O que eu vou fazer? Eu vou colocar minha massa aqui, vou abrir ela com os dedinhos assim, ó. E vamos imaginar
que isso aqui seja um pedaço de gorgonzola, que eu vou colocar aqui no centro e vou fazendo aquela mesma técnica, ó. Vou puxando, ó, para dentro da minha massa. E vou fazer uma bolinha. E vou, ó, girar ela empurrando. Deixa eu tirar essa massa aqui da frente, ó. Empurrando as bordas para baixo. Tentando imaginar que tem uma taxinha aqui. E essa taxinha não pode sair do lugar. Como se eu fizesse isso aqui, ó. E eu vou, ó, empurrando para baixo sem tirar. Se você não tem prática, faz isso, que você tá vendo onde está a bolinha. Ó, depois você tira para não ficar feia. E aí você tem um pãozinho, deixa eu ver se tá no lugar certo, um pãozinho modelado que você vai deixar agora descansar para dobrar de volume para depois você assar, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Só que como a gente não vai fazer pão, a gente não vai fazer o pão recheado, a gente só vai fazer o pão de hambúrguer, eu vou porcionar com 100 gramas. Essa receita rende 5 pãezinhos, tá? Sempre sobra um pouquinho de massa que depois eu redivido e coloco em cima desses 100 aí. Então vai dar 100 e pouquinho em cada pãozinho. Tá? Eu não vou porcionar tudo, eu vou porcionar só 2 para poder fazer a modelagem. Eu não sei como é que tá meu tempo, eu ainda tenho acho que 20 minutos. Ó, eu vou fazer assim, ó, eu vou abrir, posso abrir aqui também e vou fazer a mesma coisa, eu vou puxar sempre pro centro, ó. Posso ir rodando a massa também. Vou virar ela e vou fazer a mesma técnica para fazer a bolinha. Na outra bolinha, eu vou fazer assim para vocês verem, ó. Na outra bolinha eu vou fazer uma outra técnica de boleamento, tá? Essa técnica aqui a gente usa para massas às vezes que estão muito hidratadas. E quanto menos contato você tiver com a massa, né? Quanto menos superfície você tiver encostando suas mãos na massa, mais simples vai ser essa modelagem, tá? E aí, ó, eu faço a bolinha e deixo ela descansando já dentro da minha forma. Eu tenho aqui uma forma, até uma forma de pizza, que eu coloco, como dá 5, eu coloco um no meio e os outros 4 ali. Ela já está enfarinhada. Tem gente que gosta de passar manteiga ou óleo. Eu não gosto. Não gosto da textura que dá no pão. Eu prefiro colocar farinha, tá? E não é pouco não, eu sou generosa. E a outra, eu vou fazer outro tipo de modelagem. Do mesmo jeito eu vou puxar aqui pro centro. E essa aqui eu vou fazer uma bolinha assim, ó. Então eu vou fazer isso aqui, ó. O meu dedinho mindinho vai trazendo a massa conforme eu vou fazendo esse movimento, ó. Então ele fica ali reto e eu vou, ó, não sei se eu tô fazendo no lugar certo, tô. E eu vou trazendo para baixo. A gente tem que colocar um pouco de pressão para baixo, sem apertar a massa, senão você vai tirar o volume dela. E ó, também faz o mesmo tipo de modelagem, tá? E agora com a magia do cinema, vai aparecer aqui o pão milagrosamente crescido, tá? Eu tô aqui com o meu pão de hambúrguer já modelado e
dobrou de tamanho, tá? O que eu vou fazer com esse pão aqui agora? Eu vou passar ovo por cima desse pão. Vou passar um ovo batido. Eu tinha esquecido de pegar os ovos, o ovo batido. Eu não gosto de desperdício, então eu bato o ovo inteiro. Eu não uso só a gema, não faz diferença nenhuma, tá, gente? Só que como eu faço muito pão aqui, uma gema não dá. Então, quando eu misturo a clara com a gema, rende bastante, tá? Porque se eu usar só a gema, eu vou fazer o que com a clara depois? Não vou fazer nenhum suspiro, então... Mas se você quiser fazer um suspiro, pode fazer, mas aí você me convida, tá? Eu adoro suspiro. Ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar, ó, com um pincel delicadamente, eu vou fazer nessa daqui, ó, por cima da massa, ó. E posso assar ela assim, só com o ovo pincelado. Se você fizer um pão recheado também, você faz isso. Você passa o ovo batido por cima, porque dá um acabamento melhor, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse é um pão aqui, ó, que eu fiz mais cedo. Exatamente o pão de hambúrguer, ó. Um pão super fofinho, ó. Ó, a gente aperta ele, volta pro lugar. Ele tem uma estrutura, tá? E eu passei o ovo batido e aí você pode colocar o topping que você quiser. Eu vou colocar gergelim. Minha filha ama gergelim e eu vou colocar gergelim nesse daqui. Eu quero deixar um pouquinho de tempo para o final para a gente poder conversar um pouco. Vou passar só rapidinho aqui. E depois ele vai pro forno, tá? E aí eu vou falar rapidamente sobre a questão do forno. Quando você vê que seu pão tá chegando já no limite de crescimento, o que você tem que fazer? Você tem que pré-aquecer seu forno. O forno tem que estar pré-aquecido a uns 200 graus, mais ou menos, 250. Você coloca uma assadeira no fundo do forno, uma assadeira velha, porque ela vai queimar, ela vai ficar feia. Você coloca uma assadeira no fundo do forno. Agora eu vou virar para mim, tá? Você coloca uma assadeira no fundo do forno. Para quê? Para quando você colocar o seu pão, você possa colocar água gelada nessa assadeira. Você precisa criar um pouco de vapor. Tem gente que faz o pão de hambúrguer sem fazer esse vapor, mas eu gosto de colocar porque o vapor, ele protege essa camada de cima aqui, ó, do pão. Essa camadinha aí bem delicada, o vapor vai proteger. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que seu pão cresça mais, porque se ele fizer essa capinha, né, ele endurecer logo de uma vez, ele não vai ter mais como crescer. Então, quando você coloca o vapor no forno, isso ajuda a aumentar o salto de forno do seu pão. Isso é muito bacana, porque às vezes a sua receita é uma receita de um pão que não cresce muito e quando você faz isso, você se surpreende ao ver que seu pão teve um salto de forno melhor, tá? Não existe um tempo correto para o pão chegar no topo da fermentação dele, porque isso vai depender se está muito frio, se está muito quente, da sova, se ela foi uma sova bem feita, se ele desenvolveu bem o glúten, do tipo de farinha. Então em média, aí, vamos dizer em média 50 minutos a 1 hora para que ele dobre de tamanho, tá? Tem gente que coloca um monte de fermento para acelerar a fermentação, mas eu não gosto de fazer isso. Por quê? Porque esse fermento que tá aí, depois ele continua fermentando lá no teu estômago, né? E o legal da fermentação é que você use o fermento como um aliado e não como um inimigo. Então, se você tem uma quantidade de fermento balanceada para sua receita em relação à quantidade de farinha,
você pode ter certeza que o seu pão vai ser um pão leve, vai ser um pão que vai ter desenvolvido os sabores muito mais do que um pão que está cheio de fermento, porque quanto mais tempo as leveduras levam para consumir aquele açúcar da sua farinha, ou seja, o carboidrato da sua farinha, mais elementos de sabor ela vai deixar no seu pão. Por isso que esses pães de longa fermentação, pães que ficam 12 horas fermentando, são pães que têm uma gama de sabores muito maior do que um pão que você faz em 2, 3 horas. E aí é importante até falar disso porque tem gente que acha que só consegue fazer pão de longa fermentação com fermento natural, que eu chamo de fermento espontâneo. Mas isso não é verdade. Você consegue fazer um pão de longa fermentação com fermento biológico, tanto fresco quanto seco. Eu ainda vou ensinar para vocês como faz isso, como você chegar nesse resultado e usando uma farinha comum, uma farinha de mercado, tá? Então, o que vai acontecer agora? Esse pão vai para o forno, tá? Meu forno tá a 220 graus. Eu não vou colocar ele lá embaixo, eu vou colocar ele um pouquinho mais no meio do forno, porque eu não quero que ele queime embaixo. Vou colocar 50 ml de água gelada nessa assadeira que eu coloquei lá no fundo do forno para fazer esse vapor protetor. Ele rapidamente vai evaporar, mas é o suficiente para poder proteger o teu pão. E aí você fica vigiando. Quando ele estiver levemente dourado, tem gente que gosta um pouquinho mais dourado, tem gente que gosta dele um pouquinho mais branquinho. Você vai chegar aí no pão que você mais gosta. Eu vou virar aqui novamente para mostrar o pão pronto, né? Olha aí, ó. Esse pão aqui eu fiz esses 5 mais cedo. Eu só assei 5, gente, porque eu fiz muitas receitas. Eu fiz 4 receitas no total para poder mostrar isso tudo para vocês, ó. Então, é um pão de um tamanho médio. Ah, mas eu gosto de pão de hambúrguer maior, Lana. Bota mais, faz 120, 130... E aí ele vai ficando maior. E aí tem muita gente que fala assim, ai, mas eu vou fazer pão de hambúrguer e eu preciso de aro. Que precisa de aro o quê? Eu fiz os meus aqui, ó, sem aro. E olha como eles estão lindos. Não precisa de aro, tá? Eu vou virar aqui de volta. Quero conversar um pouquinho com vocês, se eu puder responder algumas perguntas. Vamos lá, ativando os comentários. Voltei, galera. Quero conversar com vocês agora. Oi, Ana! Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Por enquanto, não. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o pão, sobre o processo? Esse pão é muito bom, gente. Vamos lá. Perdeu os ingredientes, Martinha? Então vamos lá. Repetindo os ingredientes aí para quem não anotou. Esponja. 30 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de água, temperatura ambiente ou levemente morna, e 5 gramas de fermento biológico seco. Se você for usar o fermento biológico fresco, que é aquele de tablete, você vai usar 15 gramas, porque é sempre 3 vezes mais que o seco, o fresco, tá? Quanto tempo em média de sova? Já vou responder. Continuando só a receita aqui. A massa, você vai usar 300 gramas de água, depois 8 gramas de sal e 165 gramas de água, tá? E aí o processo, essa live vai ficar gravada, depois vocês podem rever o processo aí de mistura. Ou então me pergunta no direct que eu respondo direitinho. Quanto tempo em média de sova? A máquina, se você for fazer na batedeira com o gancho, em média 5 minutos para essa quantidade de massa. Você vai bater 2 minutos na velocidade baixa, até só misturar os ingredientes.
e depois 3 minutos na velocidade alta. Então, no total, 5 minutos na batedeira com o gancho. Se for à mão, em média 10 minutos, de 10 a 15 minutos sovando. E é aquela sova como eu mostrei, né? Josi, qual foi a quantidade de trigo que você misturou com o fermento? 30 gramas. A esponja é sempre assim, ó. É a mesma quantidade de farinha, é a mesma quantidade de água. E o fermento é proporcional à quantidade de farinha da receita. Então, o meu fermento, 5 gramas, eu usei em relação aos 300 gramas de farinha da massa, da receita, né? da massa como um todo, tá? Qual foi a quantidade de trigo que você... Eu já respondi, a receita só pode ser com essas medidas? Olha, Ana, pode ser em xícara. Excelente pergunta. Eu vou depois deixar a conversão, vou fazer um post no feed, vou deixar a conversão das medidas para a medida caseira, xícara, colher, tá bom? Eu sei que muita gente não tem balança em casa, mas para quem quer fazer uma receita bem certinha, a balança é o ideal, mas dá para fazer com certeza. Agora, eu vou colocar lá, quando eu colocar a medição do meu copo medida, eu vou dizer quantos ml cabe nele, porque tem copo medida que às vezes é diferente, então você tem que colocar água e ver, tá bom? Deixa eu ver aqui. Quem mais? Quanto tempo ideal para a esponja descansar? Em média, a esponja descansa de 5 a 10 minutos. Vai depender muito do teu tempo aí, do tempo que você tem aí, se tá muito frio, se tá muito calor. Aqui a minha esponja poderia ter descansado um pouco mais, porque ela não ficou exatamente do jeito que eu queria. Mas também não interfere em nada, porque depois ela acaba fermentando no restante do processo, tá bom? Mais alguma pergunta? Nossa live tá quase chegando ao fim, acredito que tenha 5 minutinhos aí. Não esqueçam de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, no Facebook também, tá? Agradeço a presença de todos vocês, foi um prazer estar aqui. A partir da semana que vem, a nossa live vai mudar de horário, de dia. A gente vai ter a live agora vai ser terça-feira, tá? Eu não vou conseguir mais fazer a live na quinta, então vai ser terça. E eu acredito que a gente tenha 2 lives na semana então também, tá? Então vai ser segunda e talvez na sexta. A gente vai ter aí um pouquinho mais de contato, aprofundar o nosso relacionamento, trocar ideia. E eu quero ouvir vocês, eu quero saber o que vocês querem saber, o que vocês querem fazer, tá bom? Muito obrigada então, um beijo para todo mundo e boa quinta-feira. Beijinho! Tchau, tchau. A mão cheia de farinha. Tchau, tchau.